Então você falou, eu vi agora o que você falou, você me escuta, por favor, e seja educado. Um dia para todos, vocês já estão vendo o clima como tá, né? Pelo visto, é 3 contra 1, eu acredito assim, e pelo visto, acho que eu não vou conseguir ter fala alguma. E eu acho que quem mais fala tem que ter sou eu, né? Porque quem vai provar que são eles, quem vai provar que não sou eu. Bom, queria que você prestasse atenção nesse vídeo, que esse vídeo só para exemplificar o que eu falo para vocês sempre. Quando alguém chega para mim e fala assim, Bira, vai debate com fulano, ciclo. Primeiro que eu não tenho tempo para isso, e nem que se tivesse tempo eu faria uma coisa dessa, né? Porque para mim debate é uma coisa muito fútil, é uma coisa muito... Esse vídeo vai mostrar isso, tá? Você pode procurar debates aí, vários, em qualquer esfera que for, sobre qualquer tema, e dificilmente você vai encontrar uma pessoa reconhecendo que ela perdeu o debate, vamos dizer assim. Ou enaltecendo a outra pessoa, dizendo, cara, aprendi muito com você e tal, não sei o quê. Você nunca vai ver isso. Por quê? Porque é somente um jogo de vaidade. E quando começa a mexer na vaidade do homem, vira guerra. Então, e quando vira guerra, perde-se o propósito. Principalmente, debates sobre a fé. Eu acho que todo cristão que se dispõe a debater algo, a não sei que ele seja um acadêmico, ele não seja cristão, ele seja só um acadêmico e ele está falando sobre material histórico. Aí é outra coisa. Mas falando em relação à fé, todo cristão que se propõe a debater, ele está fazendo um desserviço a Deus, né? Ele está usando uma ferramenta poderosa para uma questão extremamente errada que o próprio Deus, até o próprio Jesus ensinou que não era para ser feito, né? Você nunca vê Jesus batendo boca com ninguém, né? Aí ele só falava, vem ver. Se a pessoa visse os milagres, disse ele se é realmente Jesus, o Filho de Deus, beleza. Se a pessoa visse tudo e falasse, não é, também ele não fazia questão. Mas dá uma olhada. São eles que vai provar que não sou eu. E o lado bom daí da audiência é que 98% dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E apenas o menos dizendo. Então, acho que eu quero um pouco mais de tempo e um pouco de ser ouvido. Assim espero. Obrigado pelo convite por todos. Bom, já deu para você perceber que ele é o Sabino, né? Como sempre, o Sabino já começa reclamando que não tem tempo, que não vai ter tempo, mas é o que mais falou na saudação. Mas vamos lá, não esquenta não, porque a gente vamos caminhar essa ex-exegese, né? Não uma exegese, uma ex-exegese. Aí o senhor tem que tomar cuidado, bispo. O senhor quer falar de gematria, só que bar é aramaico, não é hebraico. O senhor cita o texto em hebraico, Bereshit para Elohim, vai falar de bar, que é isso, que é aquilo. Mas bar é aramaico, não é hebraico. Então, se o senhor falar de exegese, se policie na sua argumentação, que é melhor. Você está cometendo várias falhas. E tem um judeu aqui do seu lado para te corrigir também. Então, tem humildade que é melhor, viu? Antes de começar a afinetar aqui, que é melhor assim, tá? Cuidado com o que o senhor está dizendo. Querido bispo, eu lamento a incredulidade. Uma experiência. Eu tenho experiência e tenho hebraico. Eu conheço muito mais hebraico do que ele, que no debate vi que ele não conhece tanto hebraico, ele começou ali a gaguejar. Aqui tem o Mirra que sabe hebraico. Hoje a gente pode tirar a prova se sabe ou se não sabe hebraico. Gente, se faz ou se não faz uma exegese de hebraico de verdade, ou fica pegando textos aqui e ali para comprovar a sua incredulidade. Então tudo bem. Mais importante é ser interpretada pelo ser humano. Que palavra de Deus é essa? Que quem lê precisa de um intérprete humano. Não é palavra de Deus? É muita ignorância. Já que você quer me desafiar no hebraico, se eu conheço ou não, vamos fazer só umas palavrinhas hebraicas, vamos ver quantas sílabas existem no vocábulo hebraico, já que o senhor conhece hebraico e falou de exegese. Bom, o tema não é hebraico. O tema é se a Bíblia é a palavra de Deus, concordo. Calixto, a partir do momento que a pessoa me desafia, que eu não conheço hebraico, ela conhece muito mais do que eu, isso é o ad hominem, é a tal da carteirada, eu provo para ele que ele não sabe hebraico, nem exegese. Se eu colocar 3 palavras em hebraico, ele não vai fazer distinção silábica de nada, mas nem saber nem o que é ali, sílaba aberta, nem sílaba fechada, nem... Quanta futilidade. Por isso que eu falo para vocês, é um vídeo muito maior, os caras passam metade do tempo tentando se autoafirmar, acusando um ao outro. Eu não sei qual é o propósito, mas eu acredito que o propósito ali era... Tem alguma coisa de Deus ali? Eles estavam querendo falar alguma coisa sobre Deus? Alguém tinha o propósito de provar que Deus... Sabe, alguma coisa sobre quem Deus era? Não, saiu da esfera divina e passou à esfera literária, acadêmica. Por isso que a Bíblia fala que a letra mata, né? Eu não estou dizendo que você estudar não é ruim, não. Você tem que estudar sim. Agora, para conhecer a Deus, você não precisa estudar. Deus está vivo. Ele pode falar sobre ele. Você não precisa ir até homens para que homens explicam sobre alguém que está vivo, né? Os homens sempre terão uma interpretação pessoal, né? Quando você vai estudar, por isso que eu sempre reforço isso. Essa é a minha opinião, né? Se você discorda, não tem problema. Mas só para uma reflexão sincera, por isso que eu sempre falo, quando eu quero conhecer alguém que morreu, algum cientista, algum homem importante, mas que não está vivo, o máximo que eu tenho que recorrer a livros e pessoas que estudaram muito sobre aquele homem.
E mesmo assim vai ser a impressão dessa pessoa sobre aquele homem, não sobre quem de fato ele é, porque ele está morto. Né? E a gente, cada um de nós tem uma impressão diferente das pessoas, a gente tem uma leitura diferente, uma interpretação diferente. Por isso que quando você vai falar, pô, eu conheço Abraham Lincoln, não, você não conhece Abraham Lincoln, você conhece pessoas que falaram sobre ele e cada um delas tem uma impressão sobre ele, não é definitivamente quem ele é. Né? Mas por isso que quando se fala sobre Deus, Jesus teve que ressuscitar. Né? Porque ninguém precisa falar, ele fala, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Quer saber quem é Deus? Quer ter a impressão exata? Deixa ele falar quem ele é. Né? Se dispõe a ouvi-lo. Sim, leia, eu volto a dizer, é importante que você estude a palavra, que você leia a palavra, mas para conhecer a Deus não caia nesse erro. Né? Porque você vai se tornar vaidoso igual a esses homens. Né? E outros muitos, que é pura vaidade. Um querendo provar uma coisa, mas na verdade estão querendo se autoprovar. Né? Eu sempre falo para vocês, que me seguem aqui, sempre vou falar por que eu sou contra teologia, porque a desgraça, a igreja cresceu muito bem sem o estudo acadêmico sobre Deus. Quando começaram a dar a academia, a dar a doutores da lei, a autoridade, vamos dizer assim, dada pelos homens, e eles dizem, nós conhecemos porque nós conhecemos as escrituras em todas as línguas, em todo não sei o que lá, você acabou de anular a promessa do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja cresceu bem até o 2º, 3º, 4º século, simplesmente em ouvir o Espírito Santo. Né? Eles não sabiam ler, a maioria era analfabeto, a maioria não sabia. Nunca você vê nenhum apóstolo, nem o próprio Jesus dizendo, vai até os doutores que eles vão ensinar sobre mim. Jesus disse, vos enviarei o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. Por isso que está aí a prova, porque que tanto acho que debates, lembrando sobre Deus, a coisa que sobre o cristianismo é fé, eu falo com quem está vivo, eu aprendo, eu desenvolvo e tenho experiência com ele, e ali busco na palavra e a gente aprende. E por que a teologia fez o que tem feito com o mundo hoje? Os maiores escândalos que você vê hoje são de teólogos. Dentro da área cristã, são teólogos. A Europa está morta da fé por quê? Teólogos. Porque os homens abandonaram a Deus e abraçaram os seus diplomas e homens que tinham uma impressão muito vaga sobre Deus, como se Deus estivesse morto. Mas ele está vivo. Jesus está vivo. Você quer saber quem ele é? Fala com ele. Busca. Sim, lê a palavra junto com ele. Estude junto com ele. Né? E aí você vai entender o que eu estou falando. Mas é só uma impressão minha, só para que a gente possa compreender o porquê que eu tenho essa predisposição e essa predisposição a rejeitar essa vaidade e a letra.